honrada de ter recebido o convite da Cris, do Matheus. Confesso que mesmo fazendo palestras há muito tempo, estou com esse friozinho na barriga que acho que é normal, né? Se a gente não tiver o friozinho na barriga, a gente não está fazendo o que a gente realmente gosta ou que realmente nos motiva. Então tem que ter esse friozinho que faz parte da adrenalina. Então, como o Matheus me apresentou, eu tenho um slide aqui que eu já vou me apresentar um pouquinho melhor para vocês, mas eu quero que todos se inscrevam lá no podcast, honrem a gente, né? A Cris e o Matheus que estiveram lá. O intuito deste podcast, vocês vão conhecer um pouquinho mais na palestra, né? Do que a gente vai bater um papo aqui, que é justamente inspirar através de histórias reais, como os meus 2 livros também, que se chamam O que a Vida Ensina, Compartilha-se. Então, a minha história não é diferente da história de vocês. E hoje eu vou começar a contar uma historinha para vocês, como que tudo começou. Mas vamos lá, Matheus, vira aí os slides para mim. Bom, primeiro, estou aqui como palestrante, eu faço esse trabalho, essa ação social. Hoje eu estou em diversas instituições. Aí eu recebi o convite da ETEC, mas eu já estive também no CEL, eu vou na Obra Social São Judas Tadeu, nos Jovens do Rotary, em diversas instituições ajudando vocês, que eu vou chamar todos de jovens, porque eu estou vendo os rostinhos jovens aqui, que é na recolocação, carreira e encontrar o seu propósito de vida. Esse é o meu intuito e esse é o meu propósito de vida, se chama Abrindo Portas, porque é para abrir as portas para vocês entenderem. E o nome da nossa palestra aqui hoje é O que você quer ser quando crescer? Nós já crescemos, né? Mas eu acredito que muitos aqui, mesmo já estando trabalhando, não sabem direito qual caminho seguir, qual o caminho aí, a rota percorrer. E é nisso que a gente vai falar hoje, tá? Eu espero que vocês, mesmo essa hora, 7h30 da noite, vocês se inspirem aqui, porque eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo trabalhou, ou estudou, ou fez, né, várias atividades. Então, quero que vocês aqui, motivados comigo, mesmo corintiano aqui, que está lá, o jogo começou, né? Nosso time vai ganhar hoje, precisa, né? Porque só Palmeiras ganhando não dá, mas enfim... Vamos seguindo aí, Matheus. Vamos lá. Bom, como o Matheus me apresentou, hoje eu estou mentora de carreira, faço também consultoria empresarial, escrevi 2 livros, né, como eu comentei para vocês, sou host do podcast, mas a minha vida não começou assim. Eu fiz publicidade de faculdade, eu fiz uma especialização, né, meu MBA foi em gestão. Eu fiz uma especialização fora do país também, buscando desenvolvimento, né? Eu ganhei uma bolsa e fui estudar fora. E recentemente eu fiz uma pós em psicologia, porque daí eu vou contar para vocês um pouquinho, mas o Matheus já apresentou um pouquinho mais do meu currículo, né? Então hoje eu estou assim, porque nem sempre foi assim. Eu comecei minha carreira na área comercial, trabalhei por 25 anos no mundo corporativo, na área comercial. Em 2018 eu reinventei a minha profissão e o ano passado eu fiz a minha mudança e hoje estou seguindo nesse novo caminho. Como que tudo começou, né? Como eu comentei para vocês, eu trabalhei por 25 anos no mundo corporativo. Só que em 2016, eu tive um desafio muito grande na minha vida. E essa sou eu, pensando o que eu queria ser quando crescesse. Porque aos 8 anos de idade, eu tive um desafio muito grande na minha vida. A minha mãe saiu de casa, eu fui criada só pelo meu pai. E essa criança que sonhava em desbravar o mundo, né, que queria ter aí possibilidades e chegar longe, não sabia direito o que queria. Quando eu, pequena, eu achava que eu fosse ser médica, psicóloga, porque eu acreditava que só médico e psicólogo ajudavam as pessoas. Mas o meu caminho
por conta dessa situação de eu não ter tido o acompanhamento da minha mãe, né, quando necessário, eu fui seguindo o meu caminho. Mas, como eu disse para vocês, em 2016 eu tive um desafio muito grande, de novo, né, não só quando eu tive 8 anos, mas em 2016 a minha mãe reapareceu. E ela reapareceu com uma doença rara, uma doença grave, com uma mão na frente e outra atrás, e eu precisei ajudá-la, porque não precisei, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, eu coloco sempre entre aspas, porque eu fiz porque dentro de mim aquilo era muito mais forte. Eu sentia que como ela, que me colocou no mundo, precisava de ajuda, eu tinha que ajudá-la, mesmo tendo passado por todo o desafio que eu passei durante a minha vida. E naquele momento, eu também estava passando por um desafio muito grande na minha profissão, porque eu acordava desmotivada, eu não tinha energia, eu sempre pensava qual é a próxima doença que eu vou inventar para não ter que trabalhar. Mas eu já tinha mais de 20 anos de carreira, eu estava numa posição alta, nunca faltei no trabalho, não tinha como ficar inventando desculpas para aquilo que estava dentro de mim. Foi aí que em 2018 eu tive um insight e descobri que o que eu queria ser quando crescesse era ajudar pessoas. Mas como que eu poderia ajudar pessoas? Então o que eu fiz? Eu peguei toda aquela dor que eu estava vivendo, não só pessoal, mas também toda aquela dor dentro do meu trabalho, e comecei a ajudar pessoas, porque eu trabalhava na área comercial, as pessoas vinham até mim e elas chegavam na hora da entrevista, eu recrutava, eu tinha equipes, eu tinha que montar equipes, as minhas equipes não estavam mais batendo meta, a minha equipe não chegava no horário, eu sempre tinha algum problema. Eu falei, mas espera lá, eu preciso entender o que estava acontecendo. Quando eu sentava com as pessoas e eu perguntava, o que você veio fazer aqui? O que você quer ser quando crescer? E a pessoa olhava para mim e falava, eu não sei. E eu falava, por que você veio então aqui fazer uma entrevista? E a pessoa dizia assim para mim, é porque é o que eu sei fazer até agora. E daí eu comecei a entender que todas as pessoas que passavam comigo nas entrevistas, na minha equipe, elas trabalhavam porque elas precisavam trabalhar, como eu também precisei trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu queria desbravar o mundo, eu queria viajar, queria conhecer coisas. E eu não tinha uma informação, não tinha um caminho. Então foi aí que eu desenhei e comecei a orientar essas pessoas, que não é que só porque elas sempre trabalharam naquilo, que elas deveriam continuar, que elas poderiam reinventar, mesmo que, imagina eu que trabalhava na área comercial há 20 anos, fazendo sempre as mesmas coisas, eu resolvi reinventar a forma de trabalhar. Eu deixei de ser a gerente comercial e passei a ser gestora de pessoas. Eu passei a entender o humano. Pode mudar, Matheus. E foi aí que eu descobri que aquilo era ajudar pessoas, que não era somente uma psicóloga, um médico. Eu, na minha profissão, eu conseguia fazer aquilo. Então eu comecei a orientar a minha equipe, comecei a entender o que estava passando na cabeça das pessoas, ali da minha equipe, das pessoas que eram entrevistadas, o caminho, o porquê que as pessoas estavam passando por aquilo. E daí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que vocês querem ser quando crescer? Quem sabe o que é ser quando crescer, levanta a mão. E quem não sabe o que é ser quando crescer, levanta a mão. Sem timidez, vai galera, vamos, ânimo, eu sei que tá todo mundo cansado. Então vocês entendem que por mais que a gente já esteja trabalhando ou estudando, tem algo na gente que pode ser que não faça sentido. E é aí que eu quero trazer para vocês essas possibilidades de vocês poderem enxergar. Porque imagina vocês, quem já trabalha aqui, ou quem estuda durante o dia, chega essa hora, o que a gente mais queria é estar em casa, deitado, descansando. E é desafiador para a gente saber que a gente precisa trabalhar.
Que a gente precisa do dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para tudo. Para a gente comer, para a gente... na saúde, para a gente ter um lazer, para a gente estudar, para a gente viajar. A gente precisa de dinheiro para tudo. E por que não a gente conseguir unir o útil ao agradável, de ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta? Não ia ser muito melhor? Eu quis passar esse videozinho e contei, parecia uma história triste, né, sobre o fato da minha mãe ter me abandonado com 8 anos, depois eu ter reencontrado ela em 2016, mas o fato de eu ter começado a contar para vocês essa história, é porque a minha história não é diferente da história de vocês. Lógico que muitos de vocês não devem ter passado pelo que eu passei. Mas todos nós aqui temos um desafio dentro da gente, dentro de casa. E não é por conta desse desafio que a gente tem que ser vítima da situação. A gente tem que entender, processar e agir. Porque nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Só a gente pode fazer pela gente. Ninguém mais pode fazer. E se eu tivesse só me lamentando por todo o meu processo, hoje eu não seria quem eu sou, pessoa e profissional. Eu segui aí uma carreira que teve muitos desafios. Se eu tivesse tido uma pessoa que me orientasse no começo, com certeza eu teria tido um caminho um pouquinho mais reto, com menos curva. Mas talvez as curvas foram aqui, me permitiram ter essa força que eu tenho hoje nas pernas. E vocês podem acreditar, a minha mãe foi a minha maior mentora. Hoje ela é uma estrelinha, mas... E só hoje, né, depois que ela faleceu em 2020, na pandemia, eu pude reconhecer o valor dela, eu pude reconhecer tudo que ela fez. E tudo que ela fez foi o que ela sabia fazer. Se ela tivesse se ela tivesse tentado fazer diferente, talvez ela não teria feito tão bem tudo o que ela fez, mesmo tendo abandonado as suas 3 filhas. Então eu queria colocar isso para vocês, porque pode ser que todos vocês aqui, em algum momento, passe por um tropeção aí. Só não desistem dos sonhos de vocês, tá? Daí a gente estava conversando, voltando, vamos parar de chorar aqui, né, lamentar. Algumas pessoas disseram que sabiam o que queria ser quando crescer. Quem foram essas pessoas que levantaram a mão? O que você quer ser quando crescer? Primeiro o seu nome. Fabiana, o que você quer ser quando crescer? Já sou professora. E você hoje acorda disposta, feliz e sabe que você ajuda muitas pessoas, não é? Maravilhoso. Quem mais? Ninguém mais, gente? E quem ainda não sabe o que quer ser quando crescer? Tem mais ou menos uma ideia? Você tem? Você não sabe o que você quer ser quando crescer. Eu quero ser muitas coisas, na verdade. Quer ser muitas coisas. Eu queria ser astronauta, queria trabalhar com cinema, queria ser artista, queria trabalhar com estética, queria ser designer de jogos, eu queria ser muita coisa. Muita coisa. E a gente realmente quer fazer muitas coisas. Isso é muito bom. Gente, na minha época, pode não parecer, né? Mas eu sou de 1900 Guaraná com rolha. Na minha época, a gente não tinha possibilidade de ter o que vocês têm hoje, que é o conhecimento aqui na palma da mão. Que você não sabe o que é água, você escreve lá no Dr. Google e ele responde para você. Você não sabe como chegar na ETEC da Raposo, o Waze te coloca no caminho, mesmo demorando 1h30 para chegar, mas eu cheguei. Entende? Eu não tinha essa facilidade. E o meu caminho ele foi seguindo pelas oportunidades. Primeiro eu fui trabalhar porque alguém indicou, depois eu comecei a ir porque no jornalzinho do bairro me deu a possibilidade e eu fui seguindo o meu caminho através das possibilidades. Mas se eu tivesse tido a possibilidade
de alguém ter me orientado, com certeza, essa pós que eu fiz em psicologia teria sido a minha faculdade. E hoje, vocês jovens, provavelmente nem faculdade vão fazer, porque vocês fazem cursos mais rápidos e mais assertivos. E vocês acabam, eu fiz o curso do Matheus, que qual que é o nome da aula que você dá? Plano de programação de aplicativos mobile. E daí vocês começam a fazer o curso e depois vocês falam, não, eu não gostei. Daí vocês mudam e vocês vão para o RH, vocês vão para a logística, vocês vão experimentando. Porque não é porque a gente tem, por exemplo, eu tenho 42 anos e hoje eu me apresentei para vocês dizendo que eu estou hoje mentora de carreira, palestrante, escritora. Mas se amanhã eu quiser mudar de profissão, eu vou mudar. Porque eu já tenho toda a minha bagagem que eu vivi durante os meus 25 anos no mundo corporativo, nos cursos que eu fiz. O que eu fiz, eu me formei em 2002, gente. A Yasmin que está aqui me acompanhando, ela não tinha nem nascido. Vocês acham que eu lembro o que eu estudei na faculdade? E tudo já mudou, porque tudo é muito rápido. Tem uma amiga que acabou de fazer um curso no Vale do Silício, lá em Palo Alto, e ela falou que é uma coisa enlouquecedora, que as coisas mudam num piscar de olhos, que eles estudam, eles aplicam e eles já não querem mais, eles mudam. A gente está aí com tantas possibilidades, né? O chat GPT aí que está deixando todo mundo louco, que o Matheus depois vai ensinar para a gente melhor como usar. E aí, amanhã, eu queria ter um carro que voasse hoje, porque o que eu peguei de trânsito para chegar aqui, vocês nem fazem ideia. Mas é assim que a gente está vivendo hoje, então a gente tem possibilidades. Se vocês ainda não sabem qual caminho seguir, como que você chama? Camila? Gabriela. Como a Gabriela, não tem problema. O que eu vou te ensinar? A gente vai falar um pouquinho de todos os pilares que eu desenhei para a gente poder ter uma carreira mais assertiva, tá? A gente vai passar agora, se quiser passar. Matheus, eles já me ajudaram aqui. Pode passar na próxima. Para que vocês possam ter uma carreira mais assertiva, mas a primeira coisa que eu vou orientar vocês, peguem um caderno que vocês tiverem, ou um papel mesmo, sabe aquele momento que vocês estão tomando um café, que veio pão assim, sabe aquele pão gostoso da padaria? Pega, vira ele e escreve de um lado o que eu gosto, Gabriela, e do outro lado você escreve o que eu não gosto. Então você disse astronauta, esteticista, todas essas coisas. O que você gosta nelas, nessas profissões, nessas carreiras, e o que você não gosta. E tenta entender melhor o que cada uma pode ter de possibilidades e os caminhos para você seguir. Por exemplo, se você quisesse ser psicóloga, como você disse, você falou isso, né? Não? Acho que foi a Yasmin que me contou no carro. Dentro da psicologia, existe tantas possibilidades para você poder fazer. Você pode trabalhar num hospital, você pode ser uma psicóloga atendendo, você pode trabalhar num RH, você pode trabalhar nas escolas, dentro de vários lugares com foco naquilo. Por exemplo, a minha terapeuta, hoje em dia eu não faço mais terapia, mas quando eu fiz no meu processo, a minha terapeuta, ela é especialista em tanatologia. Alguém sabe o que é isso? Tanatologia é quem cuida do luto. Olha que interessante. E ela é especialista em luto. E o luto não necessariamente da morte. Se vocês quiserem conhecer mais, está lá no podcast. Ela gravou lá, quero todo mundo assistir no episódio que está incrível. Mas não estou fazendo merchan nenhuma, mas é para vocês conhecerem, porque vocês sabem que tudo agora, né, tá onde? Tá nas nuvens. A gente tem que buscar lá, baixar a nuvem que a gente quer assistir. E ela ajuda pessoas que tiveram perdas de emprego, de marido, de filhos, de entes queridos.
E ela é uma psicóloga, ela além de clinicar, né, de ser uma terapeuta de consultório, ela também trabalha dentro do hospital com pacientes em fase terminais, mas não com os pacientes, mas com os familiares. Entende que existe tantas possibilidades dentro de uma área que a gente não precisa ficar focado só naquilo. Mas como que a gente faz? A gente pesquisa quantas possibilidades a gente pode ter dentro de uma só oportunidade. Até mesmo com maquiagem, a gente pode pensar na engenharia, a gente pode... Aqui tem curso de logística, né, que vocês falaram. Própria logística, quantas possibilidades tem de logística que a gente nem imagina. É só a gente pesquisar. Lógico, gente, dá trabalho, mas a recompensa ela é maravilhosa. Podem acreditar. E daí a gente estava falando sobre ter uma carreira com propósito. Eu, Vivian, desenhei uma carreira com propósito. O meu trabalho ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento, que é um pouquinho disso que a gente estava falando. O segundo dele é o planejamento. E o terceiro é a execução. O autoconhecimento, a gente vai conhecer quem somos, o que gostamos, o que a gente realmente aprova, o que a gente não aprova, aquelas dores enraizadas. E a gente vai trabalhando isso não só numa terapia, com leitura, com desenvolvimento na própria escola. A gente vai buscando os caminhos do autoconhecimento e depois a gente vai falar aqui mais detalhes sobre o que a gente pode explorar mais no autoconhecimento, para depois a gente entrar para o planejamento. Eu, por exemplo, para estar aqui hoje, eu me planejei chegar às 6, mas por conta do trânsito eu cheguei às 6h30. Mesmo assim, eu cheguei com 1 hora de antecedência, porque eu queria me preparar, queria conhecer o ambiente, né? A gente precisa meio que se localizar para estar mais tranquila, para ficar com um pouquinho de menos no frio na barriga. Isso é planejamento. Planejamento é a gente entender o processo. Se eu hoje tenho um compromisso aqui na ETEC, eu, por exemplo, não agendei nada dos meus compromissos durante a tarde, porque eu precisava estar aqui. Então eu fui revisar a apresentação, eu precisei fazer uma corridinha na esteira porque eu estava muito elétrica. Então isso foi um grande planejamento. E o planejamento, tudo, a gente inclui, inclusive às vezes, até uma ida para o supermercado a gente coloca no planejamento. E depois vem a execução, que é, puxa, eu não sei direito o que eu quero ser, então eu preciso pesquisar. Ai, dá trabalho, né? Mas isso é executar. Porque não adianta eu ter o autoconhecimento, não adianta eu ter o planejamento se eu não executar. Ninguém vai fazer pela gente. Vocês todos estão aqui. Escolheram estar aqui. Lógico, vieram hoje fazer participar da palestra, mas poderiam estar na sala de aula. Se vocês não tivessem executado tudo o que vocês precisaram, vocês também não estariam aqui, poderiam estar fazendo outras coisas. Entende? Então, isso é executar, isso é se permitir, tá bom? Pode passar, Matheus. E dentro dos 3 pilares que eu falei para uma carreira de propósito, eu desenhei aqui dormir bem, né? Tá relaxado, alimentação, exercício físico, planejamento, preparação, treino, pontualidade, segurança, amor próprio, currículo atualizado, networking e vestir-se adequadamente. Por quê? Tudo isso está dentro daqueles 3 primeiros pilares que a gente falou, tá? E agora eu vou falar com vocês um pouquinho de cada um. Quando a gente fala de autoconhecimento, pode passar, Matheus, a gente precisa dormir bem. Quantos de vocês, estou vendo que está todo mundo cansado, porque eu sei que é muito complicado, tem gente que não consegue dormir. Mas não consegue dormir não é só pela falta de tempo, é pela ansiedade do dia seguinte, é pela preocupação. E para a gente ter uma carreira com propósito, e eu não falo de sucesso, tá, gente? É com propósito. Porque o sucesso, para mim, é diferente de cada um, né? Eu acho que cada um entende o sucesso de uma forma que almeja, né? Mas uma carreira com propósito, que é ter as possibilidades de ter vontade, de acordar
com energia, a gente precisa passar por todos esses passos. E quantas pessoas hoje não conseguem dormir por conta dessa tal ansiedade, preocupação? Imagina vocês, têm que depois fazer a prova do professor Matheus. Nossa, nem dorme direito porque ele é carrasco. Eu sei disso, é complicado demais a gente viver. Mas dormir bem é muito importante. Eu estava contando para Yasmin que quando eu trabalhava, logo no começo da minha carreira, eu morava em Santo Amaro. E eu trabalhava ali no quilômetro 29,5 aqui da Raposo. Eu gastava 44 quilômetros todos os dias. Eu começava a trabalhar às 7h15 da manhã e a minha faculdade ia até às 11, mais ou menos como vocês. Sabe o que eu fazia, gente? Eu dormia embaixo da minha cadeira no trabalho. Porque eu tinha sono, eu precisava dormir, eu precisava descansar. Porque senão ia acontecer como muitos que estão aqui e às vezes na sala de aula que perdem as oportunidades porque estão cansados e que precisam dormir e descansar. E eu entendo tudo isso que vocês passam, porque eu também passo. É muito complicado. Por isso é muito importante, quando vocês tiverem a oportunidade de dormir bem, em vez de ficar só nas redes sociais. Deixa as redes sociais só para quando vocês precisarem. Combinado? Combinado. Depois a gente fala de uma alimentação saudável. Eu achei fantástico que aqui na ETEC tem possibilidade de vocês terem uma alimentação. Nossa, que privilégio, não? Pode ser que a comida não agrade o paladar de todos, mas infelizmente nem Jesus Cristo agradou todo mundo, faz parte. Mas ter a possibilidade de se alimentar, gente, não tem preço. Quantas pessoas hoje, vindo aqui, vendo na Rebouças, tantos moradores de rua, é muito complicado, né? Então, se alimentar, alimentação saudável que eu digo, é vocês poderem se alimentar na hora de uma prova, na hora de uma entrevista, que a gente fala bastante na carreira, tá muito nervoso, muito ansioso, o que acontece? Não comeu? Passa mal. Lá na empresa onde eu trabalhava, a última que eu trabalhei, um dos rapazes foi fazer uma entrevista e o resto da entrevista foi tudo no pronto-socorro, porque ele passou mal, ele ficou muito nervoso, travou, acho que deve ter dado um piripaque nele e ele acabou passando mal e tendo que ir para o pronto-socorro. Então, o que eu falo também de alimentação saudável é descascar mais e desembalar menos. E eu sei que pela correria de vocês, com certeza muitos de vocês comem o que tiver, salgadinhos, lanches fáceis. Mas é muito importante que vocês cuidem da alimentação de vocês para que vocês possam ter aí um futuro muito importante. Não deixar de se alimentar e agradecer sempre que a gente conseguir comer. Pode passar, Matheus, por favor. E daí a gente fala sobre saúde, exercício físico. E não é só ir para uma academia. Por exemplo, aqui vocês devem subir escadas, né, para ir para as aulas. Muito. Isso é atividade física, né? Em vez da gente ter que subir de elevador um andar, a gente ir de escada. Isso é uma atividade física. A gente está cansado, estressado, precisa relaxar. Vamos caminhar no bairro. Aqui eu vi que tem muitos lugares, né, para a gente poder, quando não está frio, né, como hoje, poder ficar no jardim, né? Então essas são as possibilidades. Vamos fazer mais isso, gente. Vamos cuidar mais disso para a carreira, para a nossa vida. Porque quanto mais a gente cuida do nosso físico, mais a gente vai estar cuidando do nosso mental. Porque hoje, dentro das instituições, dentro das empresas, o que você pode ser um PhD no que você for fazer. Mas se você não tiver uma inteligência emocional, quantos a gente está vendo aí, né? Um monte de gente no auge da fama. A gente pode pegar, por exemplo, de pessoas do esporte que por não ter uma inteligência emocional preparada, perderam tudo. Perderam grandes oportunidades. Imagina que você está lá no meio de um momento dentro de uma sala de aula, sei lá, nervoso com alguma coisa que a gente passou em casa, vinha agredir verbalmente ou até fisicamente um colega.
até dentro da empresa, quantos de nós não sofremos, né, essas pressões dentro do nosso trabalho? Como acontece? Esse final de semana, no meu condomínio, teve uma festa. Durante o dia estava tendo música, né, na festa. E um morador reclamou. Só que estava dentro do horário, do que foi combinado em assembleia, tudo. Ele devia estar passando por algum desafio, né? E ele foi lá e jogou água no pessoal da festa. Olha a que nível e a que ponto a gente chegou por falta de inteligência emocional. Eu sei que muitos de nós passamos nervoso, passamos raiva, mas se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente não vai muito longe. E daí, quando eu falo da gente ter esse equilíbrio, vem dormir bem para a gente estar tranquilo, porque senão a gente fica estressado, a gente fica cansado, a gente fica com raiva, a gente briga com o outro. Se a gente não estiver bem alimentado, quem não fica bravo quando está com fome? Não tem até aquela propaganda do Snickers, né? Que o pessoal fica bravo, daí dá um chocolate para a pessoa e ela acalma. Isso tudo a gente está falando sobre ter essa grande inteligência emocional. Ela é muito mais importante hoje até que você ter aí uma grande habilidade. Que se você for para o mercado de trabalho, se você não tiver esse equilíbrio, você está fora. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas se você não tem um equilíbrio emocional, você está fora. Porque precisa ter um equilíbrio, tá? Pode passar. E daí como que a gente encontra esse equilíbrio, além de tudo que a gente já falou? Às vezes a gente precisa parar em alguns momentos e respirar. E respirar para que a gente mande informação para o nosso cérebro, oxigênio para o nosso cérebro. Então imagina só, que eu vou passar por uma entrevista de emprego ou até numa prova e eu estou muito nervoso. Se a gente parar e respirar, a gente vai acalmar. E como que faz isso? É prestar atenção na nossa respiração. É simplesmente parar, porque tem gente que não respira direito. Quantas pessoas aqui sofrem de ansiedade? E quando a gente está ansioso, a gente parece que não consegue respirar. Não é assim que a gente fica? O coração não acelera? Agora, quando a gente respira, a gente está mandando oxigênio para o nosso cérebro e a gente acalma. Então, se vocês forem passar por uma entrevista de emprego, se vocês forem passar por um feedback dentro da empresa, pedir um aumento, que vai ficar nervoso. Não é assim que a gente fica, né? Porque a gente está sendo testado. Uma prova. Antes de tudo, respire. Tampe uma narina, prenda o ar das duas e solta. Faz isso contando 4. Você vai acalmando. E você vai acalmando. E você vai acalmando. Isso é muito bom em momentos de muita tensão, tá? Pode fazer também meditação. Quem gosta, né? Faz meditação. Quem não consegue pode procurar meditação guiada. Colocar no YouTube, nossa, vocês encontram as milhares. E daí vem o amor próprio. Vocês sabem que uma vez, trabalhando, tinha um rapaz que trabalhava comigo e a gente tinha ido num cliente juntos. Quando a gente voltou, ele era da minha equipe e ele era o vendedor. Eu só fui acompanhando porque a gente estava numa negociação. E daí, na volta, o cliente, em vez de ligar para ele para fechar o processo, ligou para mim. E daí eu falei para ele, fulano, o nosso cliente ligou, dá um retorno lá para ele que ele está precisando. Ele falou, mas por que ele ligou para você e não ligou para mim? Daí eu brinquei com ele falando, vai ver que ele gostou mais dos meus olhos verdes do que os seus olhos azuis, porque ele tinha um olho azul bem bonito, assim, sabe, bem... chegava a brilhar, ele, para de besteira, nem olho azul eu tenho. Daí eu puxei ele pela mão, levei ele até o banheiro, falei, olha aqui, como você não tem olho azul? Ele falava, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha olho azul. Faz tanto tempo
que eu não olho no espelho? E isso, gente, é muito grave, é muito complicado. Porque tem muitas pessoas que não acreditam nelas, que se sentem impostoras daquilo que fazem, porque não têm amor próprio. Quando foi a última vez que vocês se olharam no espelho sem se criticar? Porque é muito fácil a gente olhar no espelho e falar: nossa, eu tô com uma ruguinha aqui, nossa, eu tô com um cabelinho branco, nossa, eu tô meio gordinho. Quantas vezes? Eu duvido que aqui vocês olhem no espelho e se admirem e falem: poxa, você arrasou. Você conseguiu aquilo que você queria. Quantos de vocês? Mas é mais fácil a gente apontar os erros. E daí, se a gente tiver amor próprio, a gente conquista tudo que a gente quer. Lógico que fazendo tudo aquilo que eu já vim falando para vocês, né? Planejando, tendo toda a sua execução, indo atrás. Mas se a gente não tem amor próprio, gente, se a gente não acreditar que a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir, tá? E daí vem a segurança, a confiança. Tudo isso, gente, está dentro do autoconhecimento. Lembra que eu falei dos 3 primeiros pilares? A segurança, a autoconfiança é você confiar naquilo. É você, lógico, ter feito tudo o que você precisava fazer, ir lá e se bancar. Ele também está dentro do amor, do autoconhecimento. Pode passar, Matheus. E daí entra no planejamento. Quantos de vocês não tem que planejar tudo o dia, a semana, o mês? Eu, por exemplo, sou muito planejada. Sou virginiana, então já sou chata por natureza, né? De ter tudo milimetricamente bem organizado. Mas eu preciso planejar tudo. Porque se eu não planejo, eu não chego no meu objetivo. Então imagina só, aqui. Se você quer, por exemplo, você, corintiano, você trabalha hoje? Trabalha? E você quer, por exemplo, ganhar um aumento ou ganhar uma promoção. Você precisa planejar tudo isso, certo? Como que você chama? Jonathan. O que você faz, Jonathan? Perfeito. Você, então, que deve ser o rei do planejamento. Porque se você faz entrega, você precisa planejar. Imagina só, você tem um monte de entrega. Se você não planejar a rota, você vai entregar, por exemplo, uma em Santo Amaro e outra lá na Zona Leste. Daí você gastou muita gasolina e perdeu todo o seu tempo que você poderia ter entregado muito mais coisas. Não é assim que funciona? É assim que a gente tem que planejar. Na nossa vida, na nossa carreira, a gente também precisa planejar. Imagina só, hoje vocês estão no meio do curso. Vocês também planejam que no final do curso, você já tendo conhecimento, vocês já vão poder ter novas possibilidades. Se vocês querem comprar uma casa, se vocês querem comprar um carro, vocês têm que planejar quanto que vocês vão gastar na parcela. Não é assim que funciona? É assim que a gente tem que fazer. Se a gente vai estudar para uma prova, a gente tem que planejar quais são as matérias que tem que estudar durante o dia, o que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer, né? Planejar para não deixar tudo para a última hora e sair todo atropelado. Então, planejamento é vida, gente. Para tudo, quando você planeja, você chega onde você quer. Qualidade, gente. Por que nós, brasileiros, temos a grande fama de ser sempre os atrasados? Porque a gente não planeja. Lógico que em São Paulo, principalmente, a gente pega muito trânsito. Mas eu tinha um chefe, quando eu trabalhava ali na Raposo, lá no 29,5, que eu contei para vocês, ele falava assim para mim: Vivian, você sabe que você vai atrasar? Sai mais cedo. Eu falava assim para ele: mas como assim que eu vou saber que eu vou atrasar? Planeje sempre que você nunca mais vai se atrasar. Desde aquele dia, se eu atrasar, eu sempre aviso que eu vou ter um atraso. Dou um motivo, eu justifico, porque ninguém gosta de esperar. E é uma responsabilidade com o outro. Quantas oportunidades a gente já perdeu porque a gente não chegou pontualmente? Quantas pessoas vão para uma prova do Enem, chega lá, os portões já estão fechados? Isso é falta de planejamento.
por mais que possam ocorrer problemas. Lembre-se dessa fala lá do meu chefe em 2000, que ele falava isso. Vivian, sabe que vai atrasar? Saia mais cedo. Eu nunca mais atrasei. Lógico que dentro das minhas possibilidades. Falar que eu nunca mais atrasei é até mentira, né, gente? Que até fica feio, mas quando eu vou me atrasar, eu sempre aviso. Porque às vezes, lógico, problemas acontecem. Um pneu fura, o ônibus não chega porque quebrou, o metrô está atrasado porque teve um problema. A gente não consegue controlar tudo, mas então vamos ter a responsabilidade de avisar, tá bom? Tem gente que se atrasa até online, vocês acreditam nisso? E daí como a gente faz? Por quê? Porque não planejou ver se todos os equipamentos, tudo que o lugar que vai acessar. Imagina numa entrevista, a gente perde a oportunidade. Se você está passando pelo processo da entrevista, o recrutador não quer nem saber. É ponto negativo. Vai te dispensar. E hoje em dia, ainda mais que tantas coisas vêm acontecendo, então a gente precisa seguir mais esses caminhos, tá? Pode passar, Matheus. E daí vem a preparação. Vai ter prova amanhã e eu não sei nada na matéria. Eu não me preparei, eu não me planejei, eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí? Essa preparação, gente, é a gente ter o conhecimento necessário e não precisa sempre querer tirar 10 nas coisas. Numa entrevista de emprego, quantas pessoas chegam numa entrevista de emprego e chegam lá achando que vão conseguir se virar nos 30? Quem passou por uma entrevista de emprego recentemente aqui? Você passou? Você fez presencial ou online? E nessa entrevista teve dinâmica de grupo, teve só conversa? E essa recrutadora chegou para você e perguntou, por que eu deveria te contratar? Não, essa eu não perguntou, mas eu já passei por entrevistas que tiveram essa pergunta. Daí, gente, vou te perguntar, o que você falou para ela? Olha, tem um participante aqui com a gente a mais. Porque eu sou uma pessoa confiável, sou uma pessoa determinada, que quero ter um crescimento dentro da empresa, fincar raízes, e tenho muita força de vontade em fazer e executar funções e aprender. Maravilhoso. Como você chama? Carla. A Carla. A Carla falou tudo que é importante falar. Só que mais do que isso, numa preparação de uma entrevista de emprego, hoje em dia, principalmente, gente, a gente tem que não só falar, a gente precisa provar, mostrar. Normalmente a gente faz uma entrevista de emprego de 30 a 40 minutos. É impossível a gente provar quem somos. Mas, se num momento que você estivesse lá e se preparou para essa oportunidade, além disso, tivesse mostrado para ela possibilidades de coisas que você fez, até falar para ela, olha, inclusive, se você quiser falar com as pessoas que estiveram comigo na empresa, principalmente meus antigos chefes, a gente está provando coisas. E isso vem de uma preparação. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, não sei você, Carla, você me parece uma pessoa super desinibida, uma pessoa super tranquila. Mas quantas pessoas não chegam numa entrevista de emprego só por chegar e travam na hora dessa entrevista? Porque não se prepararam. Numa entrevista de emprego, gente, a gente precisa ser fluente na gente. A gente tem que falar da gente de cor e salteado. Tudo que a gente possa falar. Não é tudo que a gente vai falar, mas tudo que a gente possa falar. E a gente precisa ser fluente, é saber se a gente está se portando bem, se a gente está numa postura boa. Imagina só, numa entrevista de emprego, a gente jamais pode ficar de braços cruzados, a gente pede que evitem que fiquem de pernas cruzadas. Por quê? Quando a gente cruza os braços ou cruza as pernas, é um momento que a gente não está aberto para nenhuma informação. A gente está se defendendo.
Isso a gente estuda muito no PNL, né? Que a gente precisa mostrar quem a gente é. E isso tudo é preparação. O João está aqui me filmando porque a gente está montando o material e também para que eu possa ensaiar para as próximas entrevistas. Porque antigamente eu não me assistia, eu morria de vergonha, eu não confiava em mim. E hoje eu não tenho mais esse medo, esse receio, porque eu sempre me preparo para tudo que eu vou fazer. Seja ele uma palestra, seja ele uma gravação num podcast, seja ele uma entrevista, seja qualquer coisa, a gente precisa se preparar. Porque na hora que a gente está se preparando, a gente está se conhecendo, a gente está tendo a visão daquilo que a gente nem imaginava que a gente poderia ter. Porque é muito importante. Se você não se preparar para uma entrevista, para uma prova, você pode ter certeza que aquilo que você gostaria de fazer e ser, você não vai. Então pega uma câmera do seu celular, que todo mundo tem, e se filma. Tem um monte de gente aqui que deve ter vergonha disso. Faz uma, faz duas, faz três, faz 10 se necessário. Porque hoje muitas das entrevistas também são entrevistas por câmera, por vídeos. Vocês têm que em 2, 3 minutos falarem tudo que vocês são. Isso é impossível às vezes, né? Hoje em dia, até nem tanto, porque tem tanta gente que num Reels de 1 minuto consegue passar todas as informações que precisam. Mas isso requer treino, requer preparação. Os jogadores, os atletas de alta performance, eles fazem isso o tempo todo. Quem aqui acompanha basquete? Que dá tempo, né? Não sei nem se dá tempo de vocês conseguirem acompanhar. Eles jogam, agora eles estão no playoff, né? Que é já quase, vamos falar, semifinais, assim. Eles jogam um dia sim, um dia não. Se eles não tiverem preparação, eles não conseguem fazer isso. E a mesma coisa a gente na nossa profissão, a gente precisa se preparar. Quanto mais a gente se preparar, mais a gente vai ter possibilidades. Entende? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Porque só eu tô falando aqui, né? Vocês estão... Sei que às vezes é complicado, ainda mais nessa hora, quinta-feira, meu Deus do céu, o que o Matheus e a Cris foram inventar de fazer uma palestra? Podia estar assistindo o jogo do Corinthians, né, gente? Podia estar assistindo NBA, né? Mas estamos aqui. Estamos aqui. Bora lá. E daí, a preparação veio o treino e o ensaio, que a gente já falou. Pode passar, Matheus. E daí a gente fala de roupas. Graças a Deus, hoje a gente vive num mundo mais moderno e atual, onde a gente tem possibilidade de não só ter que usar terninho para uma entrevista de emprego. A gente pode usar hoje roupas mais descontraídas, desde que a gente entenda o local e o perfil onde a gente vai procurar a oportunidade. Mas, se por exemplo, eu quiser ir para uma oportunidade dentro de uma empresa de advogados, e se eu não for, pelo menos, com uma blusa social e uma calça mais social, provavelmente eles vão me ver com outros olhos e eu não vou ter uma oportunidade. Então, é importante que vocês possam entender onde vocês vão estar, para que vocês possam sempre se vestir adequadamente no sentido de aproveitar a oportunidade. A mesma coisa, se vocês... deve ter pessoal que faz aí jogos, que gostam de desenvolver aplicativos. Se vocês forem de terninho lá, provavelmente também vocês não vão ser bem vistos com bons olhos. Porque lá o pessoal vai trabalhar de chinelo, de bermuda, de boné e tá tudo certo. Tem até cerveja para tomar no trabalho e tá beleza. Né? Existem todas essas possibilidades. Gente, existem esses trabalhos. Agora, onde que são esses trabalhos? A gente tem que procurar. Existem todas essas possibilidades. Né? Então, a gente precisa estar antenado com isso. Né? Então, as roupas adequadas, não adequadas... Pode passar, Matheus, por favor. E as adequadas, mas depende do ambiente onde eu vou estar. Imagina que antigamente, gente, até dentro das escolas, não se podia ir com uma camisa de time, não se podia ir com uma bermuda. Meu pai conta que uma vez ele estava
na escola e ele estava lá andando, jogando bola com os amigos e estava muito quente. Quando ele entrou para a sala de aula, ele arregaçou a calça porque ele estava com calor, pois o professor dele botou ele para fora para que ele pudesse ir para a diretoria. Era assim antigamente. Graças a Deus a gente não vive mais esse tipo de mundo. Mas a gente vive em outros tipos de mundo. Então a gente precisa se adequar em todos os ambientes onde a gente estiver. Porque daí as oportunidades vão chegar. Pode passar, Matheus, por favor. E daí vem o networking. Gente, estava falando para Yasmin no carro. Essa foi a palavra que me norteou para o meu caminho, mesmo que tortuoso. Eu não tive a minha mãe comigo durante a minha infância e a minha adolescência, mas eu tive uma tia, tenho uma tia maravilhosa, que ela, desde quando eu conheço ela por gente, ela trabalhava muito. Trabalhava em grandes empresas e ela falava para mim que uma das principais coisas que eu tinha que ter na minha vida era fazer contatos. Naquela época nem se usava essa palavra networking. A gente modernizou a palavra de contatos. O que são esses contatos? Esse networking, gente? É do tipo assim, a Priscila, que já esteve aqui, eu não sei se vocês assistiram a palestra dela, ela é minha parceira do podcast. O irmão dela parece que faz um projeto aqui também na ETEC. Ele trabalha com música e através desse contato com o pessoal foi que apresentou a Cris e o Matheus pra gente, que eles estiveram no podcast e hoje estou eu aqui e a Priscila já esteve. Isso é uma troca. E essa troca, gente, faz a gente chegar muito mais longe. Quantos de vocês já não viram uma possibilidade e falaram para o amigo, para o vizinho, para a família? Isso é uma rede de contatos. E quanto mais contatos a gente tem, mais possibilidades a gente chega lá. Eu estava gravando para o podcast e a nossa primeira convidada do podcast foi a Vanessa Jackson. Vocês conhecem a Vanessa Jackson? Ela é amiga de infância da Priscila. Então, vocês entendem que um contato faz a gente chegar em mais pessoas e chegar em mais possibilidades. Hoje, o nosso podcast, a gente grava dentro de um espaço da prefeitura. E é gratuito. A gente não paga nada. Quantos outros profissionais que também têm podcast têm que pagar para ter um espaço? Mas através de contatos a gente conseguiu chegar. Não foi bem um contato, eu estava mexendo. Porque assim, gente, além da gente ter o networking em contato, a gente vive no mundo do Big Brother, vocês sabem, né? Que tudo que a gente faz hoje, de alguma forma, tem alguém olhando pra gente. E no dia que a gente estava fazendo o planejamento de ação do nosso projeto, a gente estava procurando lugares. E o Siri, ou o Android, eu não sei quem, escutou a gente falar sobre isso. E apareceu no meu computador que a prefeitura estava disponibilizando espaços que eles estavam lançando a possibilidade. Eu até achei que aquilo era meio mentira. Mas não é que foi verdade. E a gente está lá desde agosto do ano passado. E daí, com isso, a gente foi conhecendo pessoas. O João, ele foi o fotógrafo do livro, porque o livro é um livro compartilhado. Eu e mais alguns autores escrevemos capítulos. O João foi quem fotografou todos os nossos autores. E hoje ele está aqui comigo. E a gente sempre vai trocando. Isso são trocas, isso é networking. Eu vi aqui indo até o banheiro que tem uma plaquinha onde tem um aplicativo, descubra oportunidades de vagas por aqui. Gente, na minha época tinha que folhear lá os classificados. Hoje em dia tem isso. E provavelmente vocês entraram nesse lugar e viram
vagas que pode ser que não sirva para vocês. Mas vocês lembraram daquela amiga, daquela irmã, daquela vizinha que estava procurando naquela área. O que vocês fizeram? Printaram e mandaram para a amiga. Não foi isso que vocês fizeram? Foi. Olha lá, escutei, foi. É isso, gente. Isso é fazer contatos, isso é fazer networking. Porque daí, por exemplo, a gente pode pegar e fazer o nosso amigo palmeirense aqui, ir lá um dia e assistir o jogo direto do camarote com o pessoal lá todo. Você sabe que lá no podcast eu levei um palmeirense? E ele é a voz da torcida do Palmeiras. Aposto que você deve já ter escutado. Chama os Boca. Olha lá, então. Ele estava lá no podcast. Eles são irmãos. E daí, quem sabe, né? A gente, né, Matheus? Primeiro o Matheus. Daí depois, quem sabe, a gente, né? Mas primeiro o Matheus, porque o Matheus, ele é meu brother primeiro. Você ainda nem sei o seu nome. Como que você chama? César, então. Então, né? Entendi. Ainda mais porque... Não, fica tranquila. É só amigo, tá? Fica tranquila. Bom, pessoal, desculpa a descontração, mas é importante isso. É importante até pra gente relaxar aqui, né? Que senão... Vocês viram aí, se assustaram, né? Fica tranquila. Olha lá, você fica brincando com as meninas, é isso que dá. Então, gente, o network é muito importante. Quantos de vocês hoje estão no LinkedIn? Pouco, né? Então, a próxima vez que eu estiver aqui, eu quero que todo mundo esteja no LinkedIn. O LinkedIn hoje é a melhor rede social que existe para que vocês consigam encontrar oportunidades, principalmente no mercado de trabalho. Eu sei que todos vocês devem estar no Instagram, no TikTok, né? Todo mundo está no Instagram, no TikTok? Não? Não, que comportados, gente. Vocês são... Vão todos tirar 10, Matheus. Olha lá, ninguém tem rede social aqui, né? É. Mas é isso, gente. Se inscrevam no LinkedIn e conheçam as oportunidades. Usem mais as redes que vocês têm, mais a internet, para que vocês possam desenvolver mais vocês, não só como profissionais, mas como pessoas. Porque vocês vão ver, já a gente vai falar, o quanto a gente vive mais vivendo a vida do outro passar. E a gente esquece da nossa vida. A gente já está acabando, tá, pessoal? Vamos lá, Matheus. E daí a gente fala no principal. Eu combinei com o Matheus que, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula, um workshop, o que vocês quiserem chamar, só para como escrever melhor o currículo. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, para todos vocês que hoje, mesmo tendo o currículo, estando trabalhando, revisem o currículo de vocês com essa parte do objetivo. O que representa isso? É aquilo que a nossa amiga disse. Eu quero tantas coisas. E na hora que a gente vai mandar um currículo, a gente escreve lá no objetivo. Logística, comercial, compras, o que tiver. Quase escreve lá. Estou disponível para qualquer coisa. Eu já peguei muitos currículos escritos assim. Estou disponível para qualquer coisa. Gente, à disposição. O nosso currículo, sabe o que vai virar? Papel de rascunho. Tá? Então, o objetivo é ser assertivo. Se eu quero, mesmo que eu esteja procurando para mais de uma oportunidade, eu vou escrever para onde eu vou mandar apenas a oportunidade que eu tiver lá na empresa. Por quê? A gente pode ter vários currículos específicos para, sei lá, eu posso tanto trabalhar em vendas quanto no administrativo. Mas a empresa está buscando uma pessoa para o administrativo. Então, eu vou escrever administrativo, tá? É muito importante. E outra coisa muito importante do currículo, gente. Não saiam disparando currículo para todos os lugares. Não pegue o currículo e mande. Não façam mais isso se vocês estiverem fazendo. Vocês vão pegar o currículo de vocês e vocês vão mandar para a empresa que tiver uma vaga disponível.
Porque se vocês mandarem só currículo, como que você chama? Ana Luísa. A Ana Luísa disse. Vai virar papel de rascunho. Ou apenas ser deletado. Tá bom? Combinado? Se vocês estão procurando uma oportunidade ou até mesmo uma melhoria de uma oportunidade, sejam mais assertivos. Descobre qual a empresa vocês querem trabalhar, qual é a vaga que estiver disponível e mande para aquela oportunidade. Não saiam disparando para qualquer lugar, porque senão ninguém nem vai saber que vocês existem. Combinado? E depois a gente volta a falar melhor sobre isso, tá? E as redes sociais que vocês falaram que nem tem no celular? Gente, quanto tempo desperdiçado que a gente gasta. Olha lá, tem gente que está lá nas redes sociais enquanto a gente está aqui palestrando. Mas tudo bem, são escolhas que a gente faz na vida. Depois, a gente vê a vida dos outros passando, as pessoas conseguindo oportunidades. Se eu, Vivian, tivesse apenas deixado a vida me levar, hoje eu não estaria no lugar onde eu quis chegar. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem. Tudo que eu falei de dormir bem, alimentação, lógico que foi muito rápido que a gente falou, mas são coisas que elas são tão importantes quanto o tempo que a gente gasta à toa. E, gente, a melhor, assim, uma coisa que não tem preço na nossa vida é o nosso tempo. Sabe por quê? Porque a qualquer minuto tudo pode mudar. Em um piscar de olhos, a gente pode virar uma estrelinha. E aí? Qual foi o legado que vocês deixaram nessa vida? Vai estar lá, as pessoas chorando pela gente. E a gente vai ser lembrado naquele momento, depois a gente nunca mais vai ser lembrado. Eu quero deixar a minha marquinha, que pelo menos uma pessoa eu pude ajudar de alguma forma. Através do que hoje eu faço, ajudando as pessoas a serem pessoas melhores e principalmente encontrando os seus propósitos. Porque vocês escolheram estar aqui, hoje, na ETEC. Vocês passaram por provas, passaram por oportunidades. Não deixe a vida de vocês passar através das redes sociais. Utilize a internet da melhor forma que vocês possam utilizar. Não só vendo a vida dos outros passando. Pode passar, Matheus. É muita disciplina, gente. Que a gente se dedica para ver. Eu estou aqui, gente, hoje, fazendo o que eu mais gosto, que é poder ajudar pessoas como vocês, para que vocês possam ter um olhar diferente para a vida de vocês, para a carreira de vocês, para os estudos de vocês. Porque se eu tivesse tido alguém que pudesse ter me orientado ali no começo da minha vida, muita coisa poderia ter sido menos dolorida. E hoje, gente, eu estou aqui de graça. Ninguém está me pagando nada por isso. Eu estou gastando todo o meu tempo. Eu saí da minha casa às 4h15 da tarde. E vou chegar provavelmente depois das 10. E estou fazendo isso por amor. Não que eu não precise de dinheiro. Todo mundo precisa. Eu tenho meus boletos para pagar. Tenho ainda as viagens que eu quero fazer, as coisas que eu quero buscar. Mas eu sei que o que eu estou fazendo aqui, alguma coisinha vai entrar no coração de vocês, na cabeça de vocês, para que vocês possam se tornar pessoas diferentes e que vocês possam ter a oportunidade diferente do que eu tive. Eu tive muito desafio. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como muito de vocês. E eu não parei ainda. Só que eu fiz a minha grande transformação na minha carreira. Eu consegui planejar tudo isso, eu consegui ir atrás de tudo isso. E hoje eu ajudo e oriento pessoas para conseguir encontrar os seus propósitos. Não só na carreira, mas também na vida. Porque eu sei que tem dias que é muito difícil a gente acordar. Que é muito difícil a gente falar, ai, de novo, lá vou eu. Mas a gente tem um objetivo da gente estar aqui. Pode passar, Matheus. E a gente, para finalizar, só queria relembrar para vocês quais são os sabotadores e
que a gente pode fazer para a gente conseguir o sim? E o sim não só na carreira, né? Na vida. É a gente entender que os sabotadores é a falta de amor próprio, a ansiedade, o medo, a falta de foco, a falta de planejamento, a falta de engajamento, de executar, né? E quais são as atitudes? Lá, meditação, respiração, que eu falei para vocês, exercício físico, planejamento, boa alimentação. Mas mais do que isso, é acreditar em vocês. Acreditar que todos vocês são capazes de chegar onde vocês quiserem, mesmo passando por todos os desafios. Mesmo tendo que acordar bem cedo e tendo que chegar bem tarde. Mesmo que ralando, que eu sei que é assim que a gente muitas vezes tem que fazer. Às vezes a gente tem que fazer um monte de carnê, tá com o nosso nome sujo no SPC. Ixi, e eu não sei o quanto foi dolorido. Mas a gente consegue, gente. E isso, a minha vida, como eu falei no começo, não é diferente da vida de vocês. Então acreditem em vocês. Eu, quando criança, eu falei que eu queria ter sido médica, porque eu achava que só o médico ia ajudar. Mas daí eu descobri, depois, sentada na minha cama, que o que eu fazia também ajudaria pessoas, mesmo eu não sendo médica e nem sendo psicóloga, que eu prestei na faculdade e depois acabou indo por outro caminho. Mas a minha profissão, a sua profissão, as suas profissões, elas também ajudam. O Matheus, a Cris e todos os professores que estão aqui, vocês como profissionais, vocês ajudam pessoas, é isso que vocês precisam entender. Você na entrega, você ajuda a chegar ao sonho das pessoas, não é só a mercadoria. E é isso que eu quero que vocês acreditem, porque eu acreditei. E hoje, gente, eu faço com muito amor e com muita emoção. E só, pode passar o videozinho, Matheus. E é isso, pessoal. Meu muito obrigada por vocês estarem aqui e fazer com que o meu sonho de criança se realizasse. Então, aqui estão, pode passar, Matheus, os meus contatos, quem quiser, é só mirar a câmera, tem todos os meus contatos, mas vocês viram em todos os slides, né, meu site, minhas redes sociais. Espero que vocês se inscrevam aí no Compartilha Cast, ajude a gente a chegar em mais pessoas e ajudar mais pessoas, como hoje eu estou aqui, tá? Quero lá que vocês me ajudem e divulguem para todo mundo. E é isso. Cris, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Matheus, muito obrigada.